antemão, agradecer a nossa querida amiga, a professora Janiele, né? Ela é uma médica assistente do núcleo lá do Instituto do Coração, da parte de reabilitação cardiopulmonar, do setor de cardiopulmonar, mas também ela é uma pesquisadora exímia, extremamente experiente, além de ser gestora, né, na área da saúde e também já participou da área de regulação e trabalha tanto na área da comissão científica do Instituto do Coração, quanto na Secretaria de Saúde. Então, a doutora Janiele, ela tem uma experiência enorme em reabilitação e agora vai dividir conosco a reabilitação cardíaca em pacientes pós-infecção por SARS-CoV-2. Então, gente, para nós é muito importante esse tema, é muito sensível, todos estamos vivendo as dores de cuidar dos pacientes após os sobreviventes da Covid-19, e ninguém melhor que a doutora Janiele para trazer para nós essas informações que estão sendo construídas com o auxílio da expertise científica dela. Então, doutora Janiele, para nós é um prazer enorme. Então, o Germano me deu esse desafio de que a gente possa abordar como que está a reabilitação cardíaca pós-Covid. Essa é uma área de atuação, mas eu tomei a liberdade também de apresentar alguns dados preliminares nossos de pesquisa clínico-experimental que a gente tem atuado, né? Apesar de ser um tema relativamente recente, a Covid, a gente teve aí um monte de publicações ao longo dos últimos 2 anos e que consideram que foi possível considerar, então, um embasamento para a retomada da reabilitação cardíaca. Nesse contexto, muitos pacientes que faziam reabilitação cardíaca ou pós-alta de uma internação por insuficiência cardíaca ou após um evento coronariano, muitos passaram a não realizar a sua reabilitação cardíaca após os eventos. Isso porque os serviços de reabilitação foram forçados a fecharem, né? Então, a gente tem alguma experiência que a gente está agora juntando para uma publicação, que é uma experiência da reabilitação pós-Covid, mas já existe na literatura, e eu trouxe para vocês, a princípio, como que foi para iniciar a temática da reabilitação. E, a partir desse trabalho do Frontiers in Medicine, que mostrou de uma forma teórica como que era esse sistema de questionamento do Covid-19, para que a gente entenda realmente quais são como é essa comorbidade e quais os danos cardiovasculares que ela traz. Nesse contexto, então, eles hipotetizaram um modelo de que o eixo hipotálamo-hipofisário como o principal sistema mediador de um estresse numa escala de tempo intermediário, em que nós teríamos, então, uma ativação de catecolaminas, o estímulo dessas catecolaminas representando um estímulo de sistema de estresse rápido, que sobre o hipotálamo ativa o ACTH e na suprarrenal aumenta o cortisol e retroalimenta um sistema de estresse sistêmico e principalmente central. Isso faz com que esse estresse sistêmico leve a uma inibição de hormônios tiroidianos, então, reduzindo a ação central a ação central da adenohipófise para a liberação de hormônios tiroidianos, e isso é muito importante como mediadores lentos de estresse e a carga de controle homeostático. E, por outro lado, esse sistema de estresse ativa os antagonistas que inibem as funções
parciais do sistema periférico e o processamento de estruturas, dentre eles, principalmente, resultantes da ativação do receptor de angiotensina 2, né? No caso, a angiotensina, uma inibição da ação da angiotensina 1A7 sobre o coração, sobre os rins, sobre o coração, sobre o fígado, rins e também sobre os ossos. Uma inibição da angiotensina 1A9, uma inibição da angiotensina AD2 e uma inibição da alamandina, que também participa de todo esse processo do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, a gente teria uma ação hipotrófica dos hormônios somatotróficos sobre os órgãos e sistemas e uma ação inibitória da insulina, que leva muitas vezes a uma resistência à insulina. Nesse contexto, essa interação do eixo hipotálamo-hipofisário sobre o sistema imunológico em COVID-19, a gente observa, então, a convergência antagonista da produção do ACTH por um feedback inibitório do cortisol, e a ativação, então, isso levando, então, à ativação de interleucinas 1 e 6, que agem retroalimentando esse estresse sistêmico sobre o hipotálamo e diretamente sobre a pituitária, retroalimentando um processo inflamatório desencadeado pelo SARS-CoV-2. E isso é a principal patologia imunológica provocada pelo SARS-CoV-2. Nesse contexto, a gente tem, então, o cortisol, né, de uma avaliação crônica como um marcador de prognóstico ruim nesses pacientes e, portanto, o uso farmacológico de glicocorticoides, como a prednisona e o dexametasona, tendem a levar ou levam a um melhor tratamento desses pacientes. Pensando nesse sistema de estresse, nós idealizamos um estudo em avaliar qual é o impacto da infecção por SARS-CoV-2 no sistema cardiovascular em sobreviventes de doença por coronavírus 19. Então, a gente viu os sobreviventes. Esse estudo foi feito basicamente no INCOR, mas em conjunto com o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, que é uma colaboração que nós temos principalmente relacionada à Bolsa de Alunos. Então, nesse contexto, os objetivos primários foi determinar se os sobreviventes de COVID têm função cardíaca sistólica reduzida pelo strain e pelo Simpson, e avaliar se a maior troponina do que nos indivíduos saudáveis. Também determinar se o sobrevivente de COVID tem função endotelial reduzida e níveis elevados de estresse oxidativo e marcadores inflamatórios, sempre comparando com os indivíduos saudáveis pareado pela idade. E determinar se os sobreviventes de COVID têm uma maior rigidez vascular do que os indivíduos saudáveis. Por outro lado, a gente vai determinar se essa associação entre função endotelial reduzida e fatores inflamatórios elevados tem uma relação com esse sobrevivente de COVID e determinar se o sobrevivente de COVID tem maior atividade nervosa simpática muscular, que é a minha atuação, a minha expertise de base clínica e experimental, que a gente vai ver na linha basal, no estresse e no exercício de preensão de mãos comparados com os indivíduos saudáveis. E, por outro lado, a gente tinha a intenção de determinar se o sobrevivente de COVID tem capacidade de exercício reduzida do que os pacientes saudáveis.
Então, o protocolo experimental consistia em que a gente avaliasse sensibilidade para o reflexo durante a captação da atividade simpática, pressão arterial, frequência cardíaca e com a cinta respiratória, as oscilações respiratórias minuto a minuto. Isso em repouso e durante um período de baseline de captação desses dados durante 10 minutos. A gente avaliou isso também durante o teste de preensão de mãos, que é um reflexo muito utilizado para a gente avaliar a resposta mecânico-metaborreflexa periférica. A gente avaliou isso basal, 3 minutos de gripe e de recuperação, e durante estresse mental, realizado por Strip Colors Test, em que a gente tem um padrão de cores escritas com o nome diferente dessas cores e que o paciente tem que estar repetindo esses dados, essas cores por várias vezes, e isso causa um estresse mental, ativando o comando central da atividade nervosa simpática de forma significativa. E esses dados também foram captados na linha basal, durante o estresse mental e na recuperação. Então, nós captamos 45 pacientes, recrutamos 45 pacientes, 23 saudáveis e 22 sobreviventes de Covid-19. Nós completamos já 18 pacientes no braço saudáveis e completamos 18 pacientes no braço sobrevivente e ainda temos pacientes em progressão. Vejam que a idade média desses pacientes não eram pacientes tão velhos, eram pacientes novos, isso porque a gente focou nos pacientes que tinham um nível de atividade prévio importante, então eram pacientes atletas amadores que tinham uma atividade física importante, com uma idade média de 47, pareado por um grupo controle saudável que não teve Covid, também em torno de 44. A maioria eram homens do que mulheres, e vejam que os resultados foram bem pareados, tanto no ponto de vista de fatores de pressão arterial, quanto de variáveis gerais. Isso um mês pós-Covid. Vejam, então, que os pacientes pós-Covid foram testados, todos tinham 100% de PCR positivo, enquanto que os pacientes saudáveis, nós realizamos a dosagem de GG e IgM para identificar o baixo nível de ativação e, portanto, a ausência de contaminação pelo SARS-CoV-2. Esse aqui era um protocolo experimental, eu achei interessante mostrar esse vídeo para vocês. A gente impacta o microeletrodo no nervo fibular, essa é a atividade nervosa simpática em disparos de um indivíduo saudável, observem bem a diferença, sempre controlado pela o nível de pressão arterial e frequência cardíaca, e esse é o disparo de um indivíduo, disparo do simpático para a musculatura de um indivíduo sobrevivente de Covid, jovem sobrevivente de Covid. E observem que, pareado para essa idade, esses indivíduos têm até uma atividade muito semelhante a pacientes com insuficiência cardíaca. Esses são dados parciais em que a gente observou que os pacientes de COVID, eles têm disparos muito superior, muito próximo de pacientes com insuficiência cardíaca comparado a pacientes saudáveis, tanto em batimentos por minuto, quando a gente normaliza pela frequência cardíaca. A função endotelial também nós mostramos demonstramos uma redução desse fluxo mediado, de dilatação mediada da artéria braquial, com uma redução dessa função endotelial nos sobreviventes de COVID
e comparado aos indivíduos saudáveis, enquanto que o espessamento vascular da carótida femoral, que é a relação de pressão central do coração, se encontra aumentada nos sobreviventes de COVID, assim em comparação aos saudáveis, mas a gente não teve nenhuma alteração da onda de pressão central para a periferia. Isso porque isso vai depender de um tempo crônico para que você tenha essas repercussões de espessamento vascular ao longo do tempo. Nós não observamos alterações significativas na pressão sanguínea central, mas a gente observou já uma redução da capacidade funcional nos sobreviventes de COVID, comparado aos indivíduos saudáveis. É bom a gente pontuar que esses indivíduos saudáveis, eles também estavam, durante o período de pandemia, sem realizar o seu treinamento físico de forma adequada. Então, também tiveram uma redução da sua capacidade funcional ao longo da pandemia, prejudicados pelo fechamento de academias, pelas medidas de contenção aplicadas. Ainda assim, a gente observou esses sobreviventes de COVID com uma frequência, com um pico de oxigênio bastante reduzido, né? Esses dados são dados preliminares, a gente está, inclusive, comparando o que eles tinham de capacidade funcional antes da COVID com a pós-COVID, e a gente tem, eu não trouxe esses dados ainda, mas a gente tem os resultados preliminares que demonstram uma redução significativa dessa capacidade funcional. Nesse contexto, várias opções de reabilitação cardíaca surgiram, né? E no Brasil tem se usado muito, e nós também temos usado bastante a telemedicina para a reabilitação cardíaca remota. Publicado, nós temos esse estudo japonês, em que eles avaliaram como alternativa de pacientes ambulatoriais à reabilitação remota, e o esquema que eles propuseram foi, após a alta hospitalar do paciente, ou eles se mantinham fazendo uma reabilitação cardíaca dentro do hospital de forma ambulatorial, e após receberem alta, eles eles faziam essa reabilitação domiciliar de forma remota, por meio de um controle de uma enfermeira e um cardiologista à distância, avaliando os sintomas, os sinais vitais, a atividade e um medidor de qualidade de vida desses pacientes, e eles, então, empregavam, eles davam para os pacientes um DVD com os exercícios a serem seguidos, orientavam o tempo de exercício que eles deveriam fazer 3 vezes por semana, as orientações de todos os fatores que deveriam ser controlados para o paciente, principalmente para o paciente com insuficiência cardíaca que recebia alta hospitalar. Vejam que, antes da COVID, os pacientes que recebiam alta hospitalar e que se mantinham sem reabilitação era mais que 50%. 3 pacientes já recebiam, desse total, 3 pacientes já recebiam, após a alta, uma reabilitação cardíaca, um programa de reabilitação cardíaco remoto. Desses pacientes também, poucos pacientes, após a alta, iam para uma reabilitação ambulatorial intra-hospitalar. Isso dá em torno de 20%, 30% a 20%, que é a média mundial dos pacientes que recebem alta após uma internação por insuficiência cardíaca. E desse total, houve um percentual de morte durante a hospitalização.
né, desses 228 pacientes captados. Num período de transição, observem que houve uma procura maior pela disponibilidade do serviço remoto de reabilitação cardíaca após a alta, apesar de que houve um crescimento também dos pacientes ambulatoriais intra-hospitalar, como uma reabilitação cardíaca tradicional. Isso depois de o fechamento dos ambulatórios e um período de transição de abertura dessa reabilitação ambulatorial intra-hospitalar. Alguns pacientes foram transportados para outros hospitais e foram transferidos, assim como foram excluídos aqueles que foram a óbito. E observem que, após o fechamento dos serviços de reabilitação, esses pacientes ambulatoriais migraram praticamente de uma forma significativa, considerando aqueles indivíduos que receberam alta imediata pós-Covid, com uma aderência até muito maior do que o programa ambulatorial observado num período de transição. Esses pacientes, eles foram 69 pacientes que foram distribuídos num programa remoto 30 e que não realizaram reabilitação, foram 137 pacientes, a grande maioria não realizou reabilitação, foi composto por mais idosos e mais mulheres, esse grupo de reabilitação, e observem que obtiveram uma qualidade de vida semelhante ou até maior os pacientes que fizeram uma reabilitação remota comparado àqueles pacientes que se mantiveram em reabilitação ambulatorial num período de transição. Mostra a eficiência e o aprendizado que a gente tem tido ao longo desse tempo em melhorar a oferta desses pacientes para um programa de reabilitação à distância. Isso faz com que, a partir de agora, a gente tenha uma abertura maior na aplicação de reabilitação cardíaca ampla em relação até a situação anterior, em que a grande maioria dos pacientes que recebiam alta hospitalar, eles ficavam sem uma atenção para a reabilitação cardíaca, e isso provavelmente é uma das causas que levam a maiores complicações e reinternação hospitalar nesses pacientes. Esse é um exemplo muito interessante que eu vou mostrar para vocês, voltando à avaliação do paciente de reabilitação pós-Covid, que é um atleta, tem 45 anos, e que ele teve, a data está no próximo slide, mas ele teve Covid em junho do ano passado. Esse paciente ele ficou com muito cansaço após Covid, com sintomas de tontura, parou a sua programação de exercício físico, perdeu bastante massa muscular porque ele foi internado, e após mais ou menos 45 dias, no retorno das suas atividades no teste ergométrico, ele apresentou, então, uma extracistolia ventricular com uma taquicardia ventricular não sustentada. Vejam que o eletro de repouso é um eletro bem inocente, chama a atenção a necessidade de se avaliar os pacientes pós-Covid, e vejam a taquicardia ventricular apresentada durante o esforço desse paciente, mostrando o processo inflamatório decorrente da Covid. Isso foi em julho de 2020, final de maio, início de junho, ele teve um quadro de Covid, um quadro
leve a moderado, tivou internado e recebeu alta, e era um dos critérios que a gente tinha no nosso protocolo, é que os pacientes todos tivessem sido internados por desconforto respiratório e que tenham evoluído bem, né, com quadros moderados. E vejam que esse paciente, a gente fez a ressonância e a angiotomografia dele para descartar a isquemia, ele não tinha score de cálcio 0, não tinha nenhuma alteração na angiotomo, ele tinha um derrame pericárdico importante na ressonância magnética, com sugestiva sinal de miopericardite, mas não tinha área de fibrose significativa nesse momento. A importância do segmento mostrou que, após um ano do evento do Covid-19 e do evento arritmogênico, a gente seguiu esse indivíduo e ele reduziu o seu derrame pericárdico, ele praticamente zerou o seu derrame pericárdico, a ressonância magnética dele não apresentava nenhuma área de fibrose importante, e ele, após um ano, ainda assim, mantinha as arritmias, obviamente com uma densidade arritmogênica menor, mas já com alterações do segmento ST, sugerindo um padrão de isquemia miocárdica. Então, vejam novamente, ele era um paciente atleta que voltou à sua atividade física, e vejam que ele voltou à atividade física, a gente tem acompanhado ele ao longo do tempo. Obviamente que nós retiramos a atividade física competitiva desse indivíduo, e ele voltou, vejam que, a fazer o teste de esforço um ano depois, e vejam que, novamente, ele tem um eletro de repouso bem inocente e manteve, então, essa taquicardia ventricular após um ano de acompanhamento, mesmo sem sinais de realce tardio na ressonância magnética e com angiotomo de controle também negativa, com score de cálcio 0. Isso tem implicações muito importantes de uma doença ainda bastante desconhecida no ponto de vista clínico. Então, agora a gente está vendo as imagens, todas as imagens captadas, para que a gente faça uma avaliação fina de fibrose intersticial por meio do mapa T1, e mostre que talvez esse indivíduo passe a ser um paciente cronicamente inflamado ou com sequelas de fibrose intersticial no miocárdio, com repercussões cardiovasculares importantes. Então, era um atleta que saiu do seu esporte, era atleta maratonista, que nós tiramos do esporte, ele continua em reabilitação cardíaca para melhorar o seu bem-estar e sua capacidade funcional, que foi algo que ele recuperou ao longo do tempo, mas observem que nós teremos aí pela frente um número grande de pacientes jovens, pseudo-saudáveis, e que vão caminhar aí para sequelas futuras cardiovasculares a serem controladas. O único consenso que nesse tempo de pandemia, baseado em todos os estudos que já saíram, foi publicado como um meio de orientação, foi o consenso de Stanford, de padronização de reabilitação pós-Covid-19. Então, eu trouxe para vocês esse consenso, eu vou descrever o consenso com um objetivo, e que a gente segue esse consenso. A grande maioria são experts, o Papadopoulou, que é uma doutora
experts italiana, e um grupo bem consistente que fizeram esse consenso de Stanford com o objetivo de nortear como seguir o paciente na reabilitação pós-Covid, principalmente os pacientes que passaram a ter alguma repercussão cardiovascular pós-Covid, como aqueles pacientes que tinham cardiopatia e que se contaminaram por Covid, tiveram e que vão seguir na reabilitação cardíaca. Então, as recomendações gerais levantadas são em relação às medidas preventivas, os equipamentos de proteção do profissional médico, de acordo com a política local, e as medidas tomadas para evitar ou reduzir o risco de geração de aerosol durante as intervenções e as atividades. Vejam que o nível de evidência é um nível de evidência alto, mas um nível de concordância elevado. Por quê? Porque são medidas realmente importantes para conter o controle da doença, da disseminação da doença. Nós tomamos essas atitudes, a princípio, com o fechamento de tudo, depois houve um retorno das atividades do nosso serviço com todos os cuidados para os profissionais da área, com máscaras N95, com aventais, com shield, com a máscara de face. Então, isso foi medidas gerais que foram adotadas a partir de agora na reabilitação, e eu me pergunto como é que até o momento a gente não tinha muito bem determinado para se avaliar o paciente, tanto na ergospirometria quanto na reabilitação, medidas adequadas de proteção do profissional que atua na reabilitação. Os planos de tratamento de reabilitação foram individualizados de acordo com a necessidade da paciente, levando em considerações as suas comorbidades. Para pacientes com Covid-19, a reabilitação teve por objetivo aliviar os sintomas de dispneia, mesmo apesar de da grande maioria dos pacientes terem exames dentro da normalidade. Nós observamos principalmente nos atletas, digo que a gente acompanhou alguns atletas olímpicos no nosso ambulatório, e observamos que os indivíduos tinham um cansaço inexplicável, que, mesmo treinando, eles não recuperavam rapidamente a sua capacidade funcional, e com todos os exames negativos, sem alterações, e que surpreendentemente, depois de um determinado tempo, eles melhoravam significativamente esse cansaço, sem uma explicação clara, e que a gente precisa ainda entender qual é esse fenômeno de doença que acomete os pacientes, principalmente os pacientes treinados. Os pacientes eles devem ser avaliados durante o seu processo de reabilitação, então eles seguem com uma reavaliação no primeiro mês, início, 15 dias, 30 dias, e depois a gente faz o segmento mensal de avaliação desses pacientes, e isso daqui foi o que foi proposto por esse consenso. Os pacientes também recebiam uma educação continuada sobre a sua condição e estratégias sobre o gerenciamento da sua recuperação, principalmente nos atletas de alto rendimento, em que havia uma ansiedade para que eles voltassem à atividade o mais rápido possível. Então, o que nós tentamos é educá-los para que eles gerenciassem a sua recuperação de forma gradativa, para que não tivessem maiores problemas futuros. Para a reabilitação cardíaca pós-Covid, era interessante a gente avaliar as sequelas cardíacas que devem ser consideradas nos pacientes pós-Covid, independente da gravidade. Por quê? Porque a gente, como eu mostrei naquele
naquele exemplo, apesar do paciente não ter tido um quadro tão agravado em relação ao SARS-CoV-2, esse paciente ele pode ter sequelas cardíacas, subclínicas, com poucos exames positivos no entanto, com sintomas cardíacos acentuados. Então, todos os pacientes devem ser avaliados nos sintomas cardíacos, recuperação, função e deficiências potenciais, e dependendo da avaliação inicial do paciente dos sintomas, então, aí você vai incluir nessa avaliação uma avaliação sanguínea, inflamatória geral, o eletro, um Holter, um teste cardiopulmonar, a ressonância e o ecocardiograma, e nesse contexto é o que a gente está seguindo até o momento. Por outro lado, um período de repouso pós-infecção, que a gente determina entre 30 e 45 dias está sendo aplicado, dependendo dos sintomas e da complicação, principalmente se esse tempo de internação foi muito prolongado, esses pacientes eles acabam tendo um dano muscular, que é uma característica da doença, um processo de sarcopenia gerado pelo estresse sistêmico inflamatório grande, a gente observa uma redução da massa muscular de forma significativa, e se ele irá reduzir o risco de insuficiência cardíaca, isso com o objetivo de reduzir o risco de insuficiência cardíaca e sequela pós-infecção secundária à miocardite. Né? A gente tem observado uma taxa de miocardite nesses pacientes de forma subclínica importante, em torno de 30% dos atletas ou dos pacientes ativos que fazem quadro de COVID, eles evoluem com uma pericardite ou uma miopericardite, que podem levar a consequências crônicas, sequelas importantes a longo prazo. E se houver uma patologia cardíaca já conhecida, então a reabilitação cardíaca será específica, os programas devem ser fornecidos sob medida para o indivíduo, com base nas suas complicações cardíacas, deficiências e avaliação das necessidades de reabilitação. O que chama atenção nessas recomendações e que a gente tem seguido é o nível de evidência muito alto, mas com um nível de concordância também elevada, mostrando que concordamos com tudo isso, mas temos pouca base científica ainda para determinar de forma clara essas recomendações de reabilitação cardíaca. Então, é como se nós estivéssemos ainda pisando em ovos para indicação de reabilitação pós-Covid. Mas é o que a gente tem observado e que o que chama mais atenção realmente não são aqueles pacientes que tiveram um COVID com gravidade, mas aqueles pacientes que tiveram quadro leve ou moderado de COVID, que, por terem apresentado quadros leves e moderados, são clinicamente não valorizados e que, muitas vezes, a gente encontra bastante comorbidades associadas e possíveis sequelas futuras decorrentes da doença. Continuando, os pacientes que estão retornando ao esporte de alto nível ou fisicamente ativos, exigidos após uma miocardite confirmada, eles requerem um tempo, vejam, que de 3 a 6 meses de repouso completo, para que comecem a retornar às suas atividades, e o período de descanso da gravidade clínica, da duração da doença, função ventricular no início e extensão da inflamação na reabilitação cardíaca, principalmente relacionada à reabilitação do miocárdio.
a readaptação desse indivíduo de alto nível ao programa de treinamento físico. A gente teve alguns casos, inclusive, do Comitê Olímpico, que eram indivíduos que estavam prontos para ir para as Olimpíadas e que foram substituídos por outros atletas com um ranking até inferior. Isso aconteceu com bastante frequência no Comitê Olímpico Internacional, e a gente acompanha algum desses pacientes em conjunto com o Comitê Olímpico Internacional. Os médicos que acompanham o Comitê Olímpico Internacional foram ex-alunos nossos, e nós acompanhamos em conjunto para ajudá-los a tomar decisões de liberação ou não ao esporte. E o treinamento e o esporte de alto nível ele pode retomar o segmento pós-miocardite se a função ventricular estiver normal, se os biomarcadores de lesão miocárdica estiverem normais e se arritmias relevantes forem descartadas no no ECG de 24 horas, no Holter ou no teste de exercício físico. E vejam que essas recomendações elas já mudam para um nível B, nível 2A e nível 2A, fortalecendo um nível de evidência baseado nos estudos já encontrados na literatura que demonstram essas alterações em atletas de alto rendimento. E se os esportistas de alto nível ou fisicamente ativos, após uma miocardite, eles são obrigados a passar por reavaliações periódicas, em particular durante os próximos 2 anos após o evento cardíaco. Isso é interessante porque o paciente, quando muitas vezes ele tem uma situação estável após uma miocardite, ele inicia com o seu estresse de exercício, e a gente tem observado alguns quadros tardios de inflamação cardíaca ocasionada pela COVID, principalmente naqueles indivíduos que apresentaram quadros moderados de infecção pelo SARS-CoV-2. Então, nesse contexto, as recomendações de reabilitação cardíaca para os pacientes com COVID-19 que necessitaram de oxigênio-terapia ou linfopenia, com uma linfopenia aguda, deve ser identificado e testado para possíveis alterações radiológicas pulmonares e anomalias pulmonares nos testes de função. É importante avaliar também qual foi o comprometimento respiratório ou que esse indivíduo teve. O indivíduo não é só coração, e a gente tem, então, uma grande quantidade de pacientes também com acometimento, com broncopatias inflamatórias crônicas e com acometimento de fibrose pulmonar ao longo do tempo. Os pacientes com COVID-19 apresentam sintomas de dor de garganta, dores no corpo, falta de respiração, fadiga geral, dor no peito, tosse ou febre. Eles devem evitar, com o acometimento da COVID, qualquer tipo de atividade acima de 3 METs ou equivalente a 3 METs, que é o equivalente metabólico. E cada MET tem 3,5 ml por quilo por minuto, então qualquer atividade que demande uma energia em torno de 12 ml por quilo por minuto de consumo de oxigênio, acima disso, podem trazer consequências precoces para esses pacientes acometidos de COVID, e isso deve ser acompanhado entre 2 a 3 semanas após a cessação dos sintomas. E aqueles pacientes com sintomas leves, esses sim, podem ou não devem, devido ao COVID ou não, considerar limitar a sua atividade física a mais ou menos esses 12 ml por quilo por minuto.
mas limitar os períodos de sedentarismo. Então, fazer esse paciente começar a iniciar suas atividades, mesmo que lentamente, aumentando os períodos de descanso e se os sintomas piorarem, e prolongar os períodos de treinamento de alta atividade que devem ser evitados, né? Então, os exercícios de treinamento de alta intensidade ou exaustivos devem ser evitados, já com um nível de evidência um pouco mais elevado. As recomendações da reabilitação cardíaca também, com os contatos de assintomáticos de COVID positivos, devem continuar a se exercitarem como fariam normalmente dentro das restrições governamentais atuais. Então, se alguém teve contato com COVID, um indivíduo com COVID positivo, fazia atividade física, mas ele não positivou, a gente mantém a normatização do que ele fazia antes. Lógico que todos os indivíduos atletas reduziram a sua carga de treinamento por conta das restrições governamentais aplicadas. E no retorno da doença do COVID, que foi leve a moderado aos exercícios, então, uma semana de baixo nível de atividade física, com alongamento e musculação leve, com o objetivo de fortalecimento, com atividade de fortalecimento muscular, e que devem ser testadas sessão a sessão durante o processo de reabilitação. E pacientes que evoluíram no estado mais grave, então, de acordo com a recomendação citada acima e com a progressão do exercício, essa abordagem da reabilitação pulmonar e cardíaca deve ser feito conjuntamente. Então, o que eu tinha para falar, o mais importante é a gente dar uma visão geral do que tem de padronização e de recomendação atual para a reabilitação cardíaca, considerando a experiência que a gente está adquirindo ainda com esses pacientes a longo prazo. Mais adiante, a gente vai ter resultados, inclusive desse acompanhamento clínico experimental, naquele protocolo que eu demonstrei, mas, no momento, a gente não tem nada ainda muito concreto de impacto significativo, algumas coisas agudas, mas, cronicamente, é a história que vai nos dizer qual é a consequência disso. Excelente, Jane. Olha, realmente é algo assustador, né? O que você está trazendo para nós aqui, essa incerteza que vai pairar para nós aí, porque, veja, muitas pessoas acometidas, muitos casos que foram leves a moderados e que, de fato, alguns casos já relatados de morte súbita, né, de atletas que podem ter sido vinculados ou a um contato prévio com SARS-CoV-2, a gente não tem certeza absolutamente, são relatos de caso. Teve um caso recente aí, com aquele dinamarquês que tinha sido vacinado, então, assim, tinha uma avaliação pré-participação muito rigorosa da Eurocopa, né? Eles eram, mesmo assim, aquela história que a gente tem da miocardite, né? A miocardite sempre foi um desafio, porque mesmo na avaliação pré-participação de atletas, um número não desprezível de atletas que tiveram morte súbita, recuperado ou não, foram vinculados à miocardite aguda. E, nesse contexto dessa pandemia, a gente não sabe realmente quem desenvolveu ou não, mesmo que seja algo subclínico. Então, assim, foi muito bom o que você fez de levantamento e finalmente, essas recomendações finais, que a boa parte das perguntas práticas que eu tinha aqui, já estava anotando aqui para fazer, você acabou respondendo boa parte delas na descrição desse protocolo. Na sua experiência pessoal, todos os pacientes merecem uma avaliação pré-participação, aqueles que têm atividade atlética ou que fazem atividade de alto impacto, merecem uma avaliação mais pormenorizada envolvendo ressonância cardíaca, além do eco,
além, já vimos que somente ela não resolve, temos que ter um teste funcional, sim, né? Um teste de estresse associado, ergo-spiro. Em que momento você tem feito a ergo-spiro exatamente? Porque nos casos mais graves, provavelmente você deve deixar para mais para frente mesmo, após 45 dias. E nos casos leves que recuperaram e querem voltar a fazer atividade física, você tem obedecido isso aí de 2 a 3 semanas, os 30 dias regularmente sem sintomas ou 30 dias após o primeiro início do sintoma? Qual é esse timeline que você usa e para quem de fato na sua prática clínica você tem recomendado a utilização de exames mais rebuscados como a ergospiro e a ressonância? Considerando que a gente tem um índice de testagem muito baixa no Brasil, é difícil a gente saber para aqueles pacientes que não tiveram sintomas se eles foram acometidos pela COVID ou não, né? Portanto, a grande maioria ficou sem uma atividade atlética significativa durante, até pelas restrições da pandemia. Então, a gente está preconizando, e a gente preconizou isso para os atletas do Comitê Olímpico e também para os atletas atletas amadores que tinham uma carga de atividade elevada, uma retomada dessa avaliação. A gente geralmente, se eles não têm nenhum sintoma, a ergoespirometria, então, seria o primeiro passo para a retomada, mesmo porque é o ponto inicial para orientação de retorno às atividades atléticas, né? E isso acontece no momento 15 dias, um mês, se eles estão assintomáticos, se não tiveram nenhum indicativo de ter doença, de ter se contaminado pela COVID, mesmo sem a testagem, a gente faz a qualquer momento essa avaliação. E se a gente encontra alguma coisa, aí a gente pede a testagem sorológica para ver se esse paciente teve contato ou não. Caso o paciente tenha sintomas moderados ou graves, então aí a gente espera, sim, as 3 semanas para a primeira avaliação desses indivíduos. E se o paciente tem muita queixa de cansaço, a gente começa com a avaliação do ecocardiograma, né? Lembrando que as recomendações em diretrizes para avaliação de indivíduos abaixo de 35 anos é só anamnese e um eletro de repouso. Mas isso tem modificado e tem mudado agora pós-pandemia de Covid. Então, essas avaliações, até por uma questão de uma linha de aprendizado, tem sido modificada e tem sido um pouco mais incisiva, não só com o eletro de repouso. Você vê aquele caso que eu demonstrei, que o eletro de repouso era totalmente inocente, era um paciente que já estava assintomático no ponto de vista do COVID, e mesmo após um ano, sem alterações nenhuma em seus exames estruturais, ele apresentava uma alteração de arritmia, e aí fica quais são as sequelas dessa miocardite aguda e que vão levar a longo prazo a alterações nesses indivíduos, né? E a gente aposta que a grande maioria desses indivíduos que cursaram com sintomas subclínicos, leve, moderado, eles podem sim, principalmente aqueles indivíduos que não respeitam muito e que querem retornar rapidamente à atividade física, eles podem sim cursar com uma inflamação crônica e levar a alterações intersticiais, com fibrose fina do miocárdio, sem uma repercussão de realce tardio importante, mas com uma repercussão clínica. São os futuros sequelados que nós teremos aí, inclusive indivíduos abaixo de 35 anos. Nós vamos ter que realmente subir esse cajado aí, né? Essa barra, porque na Itália era isso aí, eletrocardiograma com anamnese exame físico. Nos Estados Unidos nem isso, era só anamnese exame físico, o Mary Merrill, né? Faziam essas avaliações pré-participação, mas isso era pensando em custo-efetividade num cenário pré-Covid. Mas agora
eu realmente acredito que todas as competições esportivas de grande porte vão subir esse sarrafo ao máximo, e não só eles, isso eu acho que nossa prática clínica vai acompanhar isso durante um tempo, pelo menos, até como você falou, a gente conseguir construir conhecimento suficiente para estratificarmos realmente subgrupos que tenham menos risco, e a gente vai sempre na incerteza, né, que acompanha a ciência, mas a gente vai tentando diminuir nosso grau de incerteza em alguns grupos, né? Então, eu gostei muito, viu, Vianney, até dessa diretriz, com essa abordagem um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver, de grau de consenso como uma métrica, né? Eles utilizaram uma Sim. medida central e o intervalo de confiança para estimar. Foi muito melhor do que fazer classe 1, 2A, 2B ou Isso. 3. É A porque, na evolução. verdade, nós não temos ainda estudos bem formulados, prognósticos, nem deu tempo para isso, para ter nível de evidência, né? Então, esse grau de confiabilidade foi muito interessante para aplicar de forma mais significativa aí essas recomendações. Esse ponto eu acho muito interessante, até conceitualmente, já, embora fuja um pouquinho da reabilitação, mas do conceito científico, eu acho que vale a pena pegar esse gancho, é o seguinte, porque quando a gente trabalha com diretriz, muita gente tem dificuldade de entender, até pessoas que já participaram de muitas diretrizes, até, o que é classe de recomendação e nível de evidência. Então, fica muito claro ali que essas classes de recomendação, elas são, assim como nível de evidência, a primeira classe de recomendação é o grau de consenso numa votação. Nesse caso, eles quantificaram de 0 a 10, provavelmente, deram a nota de quão concordantes eles estavam com aquele tema, e aí surgiu um ponto, uma medida central e uma dispersão, mostrando que aquilo aí foi um grau de consenso. Ou seja, qual foi a nota que deram para isso aí seria alguma coisa próxima do 2A, né? Que não Isso, foi unanimidade, mas a maioria concordou em fazer, né? Agora, o isso nível de mesmo. evidência é uma outra coisa, Outra que as história. pessoas, que é uma hierarquia, né, do que existe de melhores evidências disponíveis, e a gente não deve utilizar a evidência existe ou não existe, não é uma variável dicotômica, mas sim é um espectro, né? É uma hierarquia Sim, das evidências. Então, sim. foi muito importante ressaltar ali que nível de 5 é o mais básico, que é a opinião de especialistas, né? Pequenas séries. Aí vai nível 4, 3, 2A, 2B e 1, que são níveis mais altos, com estudos mais robustos. Mais Mesmo assim, robustos, é. mas é importante a gente separar essas duas coisas, e eu gostei muito dessa método quantitativo que eles utilizaram a gente deveria adotar isso como uma Como rotina, norma. eu acho, daqui para frente. Eu acho que a gente fica muito amarrado em nível de evidência e acaba esquecendo que demora tempo para se fazer um nível de evidência e que a gente tem urgência em determinar limites e que essas urgências vão realmente baseadas na experiência individual dos pares, chegar a um consenso de confiabilidade ou de concordância de todos nesse momento, né? Eu já acompanhei muito a reabilitação há longos anos, desde a época em que havia um temor muito grande de colocar pacientes para se reabilitarem, até o momento atual, em que, em diretriz, você pode liberar até um paciente com insuficiência cardíaca estável, em classe funcional 1 ou 2, ou 1 para 2, para uma atividade competitiva. Então, e ao longo do tempo, isso tem caminhado e tem sido demonstrado evidências, mas a gente não tem isso da noite para o dia, né? Então, é interessante saber onde que a gente está pisando e quais são os limites que devem ser impostos, ou nem o 8, nem o 80. Perfeito. Esse Basicamente isso. momento, é isso aí, Jane. Esse momento de incerteza, a incerteza sempre vai nos acompanhar. Esse é um ponto importante. Até para situações maduras, como infarto agudo do miocárdio, nós não temos certeza se aquilo que nós estamos aplicando para o doente de fato vai beneficiá-lo, né? Nosso grau de incerteza diminui um pouquinho,
com esses estudos robustos, entre aspas, mas se você analisar a diferença absoluta de risco entre um paciente que recebeu AS para o infarto e o que não recebeu, você talvez fique muito frustrado, né? É Muitos médicos verdade. ficam frustrados quando a gente faz o cálculo do NNT, né, e dizer, puxa, mas é só isso que eu estou oferecendo para o meu paciente? Imagina a estatina, imagina, né, quando você tem um NNT muito alto. Mas Muito é isso, alto, é o é. que tem para hoje, né? Nosso É. grau de certeza vai diminuindo, qual é o tipo de viés que a gente vai controlando, mas é fundamental que a gente realmente tenha isso na cabeça. Nosso grau de incerteza não pode estar muito baixo, não, porque eu acho que isso vai se distanciar do verdadeiro raciocínio científico. Isso Ó, mesmo. Jane, eu preciso agradecer muito aqui o seu apoio, tá? Agradecer enormemente aqui a sua presença aqui no nossa sessão científica. A gente está, pouco a pouco, aí, fazendo um ajuste de mindset realmente para estimular ao máximo tanto pessoas que são consumidoras de conhecimento, fazê-lo de forma um pouco mais criteriosa no nosso meio e também aberto para o público, como é essa sessão, mas também passarmos de consumidores paulatinamente a grandes produtores de conhecimento, né? Então, essa é a nossa missão, nós, egressos da Casa de Arnaldo e da Federal da Bahia. Eu comecei lá na Federal da Bahia, comecei como iniciação científica lá. Então, essa sessão é uma dedicação a todos os nossos professores, não só o professor Decur, mas todos os professores que nos acompanharam na nossa trajetória, inclusive você, que foi minha professora também no Instituto do Coração, a quem eu devo Imagina. muito e agradeço muito, viu, Jane? Então, eu fico muito feliz de ter você aqui conosco e, mais uma vez, muito obrigado. Suas considerações finais, por favor, gente. Eu agradeço muito e tenho um grande respeito pelo Instituto Sócrates Guanais, pela parceria que eu tenho tido lá na Secretaria de Saúde. Então, eu agradeço o convite, o seu convite, porque para mim é uma honra estar numa reunião de alto nível como essa. Eu assisti, acho que 2 reuniões, então eu só tenho a agradecer a participação e o convite nessa reunião. Muito obrigado mais uma vez e agradeço a todos pela audiência. Obrigado, Jane, pela disponibilidade e pela gentileza. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.